CNN americana teve acesso com exclusividade a documentos que mostram que, pelo menos no começo da pandemia, a China não registrava ou não divulgava o número total de contaminados. Havia pelo menos 2.000 casos a mais, além dos dados oficiais que eram apresentados ao mundo. Quem traz as informações é o Marcelo Favalli. Favalli, boa noite para você. O que essa investigação da CNN descobriu? Quer dizer, confirma tudo aquilo que a gente já suspeita de que a China meio que mascarava, escondia informações? Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Isso também mostra como o caso, se é complexo hoje, imagina como estava no final do ano passado, no começo do ano, quando a Covid-19 era uma incógnita ainda maior. O que a CNN americana descobriu é o seguinte: vamos a partir de um ponto zero, que é o dia 10 de fevereiro. Aqui nós estamos falando de Wuhan, que era o ponto nevrálgico na província de Hubei. Isso aqui são dados que foram coletados pela CNN americana do Centro de Controle e Prevenções de Doença da província de Hubei. Ou seja, são documentos oficiais. Olha o que era reportado ao público. 2.097 casos confirmados no dia 10 de fevereiro, havia 1.814 suspeitos, um total de 3.911. Esses foram os dados públicos, tá? Olhando para a tabela de baixo, na verdade, havia 5.918 doentes. Aqui essa diferença que você falou agora há pouco, de 2.000 casos a menos. Por quê? Porque agora se percebe que a China abriu um enorme leque entre confirmados, casos clinicamente diagnosticados, suspeitos e aqueles que haviam sido testados positivamente. Ou seja, havia muitas subdivisões entre doentes e suspeitos, quando na verdade o número era muito maior do que aquele oficialmente divulgado diariamente. Agora, só um ponto, a gente não pode dizer então que tenha sido intencional isso. Exatamente. Então, ainda não podemos. Ainda não podemos. Então, são 117 páginas desse relatório do Centro de Controle e Prevenções de Doença de Hubei, que mostra uma enorme complexidade. A China, no começo, também não sabia muito bem como lidar com aquilo. Então, para dizer, olha, este paciente está realmente doente, então ele era catalogado como caso positivo, testado clinicamente, ou suspeito, ou que havia algum tipo de sintoma, mas, na verdade, os números finais eram maiores. Agora, para a gente encerrar, Isso aqui é muito importante. A província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que foi a cidade da chinesa mais comentada no ano de 2020. O que a documentação também mostra é que outras duas cidades, Yichang e Xianing, tinham ainda mais casos do que Wuhan, ainda em dezembro do ano passado, quando ali apareciam alguns sintomas que eram além de uma gripe comum. Então, esse documento tem duas informações importantes. Como era complexo catalogar esses casos e que havia, sim, dentro de Hubei, outras cidades tão gravemente quanto Wuhan, Márcio.